welcome to my channel. Hello, sejam bem-vindos ao meu canal. Vocês que já me conhecem da aula passada, onde trabalhamos pronunciation em cima da primeira frase do diálogo do seriado Friends. Hoje trabalharemos então toda a estrutura da primeira frase, que no caso é uma question, ok? Para vocês que estão chegando aqui agora, vocês podem clicar o link abaixo para assistir depois a aula sobre pronunciation, ok? First thing, let's talk about verbs. Então, primeira coisa, vamos falar dos verbos. Eu gosto de começar pelos verbs no infinitive, infinitives, ok? Então, os verbos no infinitivo, que em português, os verbos no infinitivo terminam com R, como dar, decidir, chamar, olhar, beber, comer, estudar, ler. Então, terminou com R. Para formar o infinitivo in English, geralmente você vai acrescentar a preposition to na frente do verbo na forma básica. A gente chama de forma básica o verbo sem estar conjugado. Tá? Então, para formar o infinitivo, coloca o to na frente. Então, to give, dar. Pois bem, só que aqui eu tenho o verbo give no passado simples, que vai ficar gave. Então, eu coloquei aqui gave e o significado do verbo no passado simples. Bom, aí eu comentei com vocês que aqui não tem o sentido do verbo dar, porque eu tenho essa palavrinha que segue ele, in. E quando eu tenho uma palavra depois de um verbo que é uma preposition, uma preposição, essa preposition ela pode modificar o verbo ou não. Quando ela não modifica o verbo, ela mantém o sentido do verbo, mesmo assim eu vou utilizar, porque é a fluência. Agora, às vezes ele modifica o verbo, então eu vou ter que usar dependendo do sentido que eu precise. Então, nesse caso aqui, to give in significa ceder. O passado, então, de gave in, cedeu. Reparem que a gente mantém o give no passado, quando eu quero usar o passado simples, da mesma forma, só que eu acrescento a preposition que eu preciso usar, que no caso aqui é in. Então, gave in, cedeu. Coloquei mais um exemplo aqui, com o mesmo verbo, mas com outro sentido, quando eu formo aqui um novo phrasal verb, ó, com a palavrinha up. Então, to give up, desistir. Passado, gave up, desistiu. Esse verbo aqui, a gente também chama de verbo irregular. O que é um verbo irregular? É um verbo que não é comum. Ele não segue a regra comum. Tá? Então, quando ele vai para o passado simples, ele vai se modificar. Tá? Alguns vão se modificar bastante, outros nem tanto. E alguns vão se repetir, igualzinho. O importante é saber que existem verbos regulares e irregulares, e que os irregulares eles vão ser diferentes. Porque os regulares, olha aqui, nós temos o verbo to call, que é um verbo regular. O que acontece quando eu coloco ele no passado simples? Eu vou acrescentar o ed. Então, todos os verbos regulares, que são aqueles bem comuns, eu só vou colocar um ed no final. Tem algumas exceções que já terminam com a letra e, como é o caso do nosso verbo aqui, to decide, ó, já termina com a letra I, né, com a letra E, decidir. Então, eu só acrescento um D, não repito o E, ok? Então, decided, decidiu. Called, chamou ou ligou. Vamos lembrar da aula passada, da pronúncia, né, dos verbos. Então, a maioria dos verbos são verbos comuns. Então, eles vão levar ED. O som, quando eu tenho ED no final, normalmente eu não vou pronunciar o E, ok? Então, aqui eu vou falar called e não called, ok? Called. Mas existem exceções. Se um verbo termina com a letra D ou T, então eu vou pronunciar levemente o E. Nesse caso, termina com a letra E. Caso a última consoante for um T ou um D, então eu vou pronunciar esse E suavemente. Então aqui vai ser decided, decided. Então veja a diferença, decided, called. Ok? Então na aula de pronunciation a gente viu isso, trabalhamos ali mais no outro verbo. Agora vamos conjugar esses verbos no simple past.
O que é o passado simples? É quando eu falo de algo no passado e normalmente eu vou contar para vocês quando que exatamente aconteceu algo, tá? Então é um fato, né? Um fato ocorrido no passado. Então vamos conjugar o verbo to give in, que é o verbo que nós temos aqui. Give in, que é o verbo ceder. Então, olha que interessante, que fácil que é. Vai ficar igual o verbo no passado simples para qualquer sujeito que eu vou usar. Não vai modificar. Então vai ficar I gave in, vou colocar só aqui um pontinho vermelho. Okay, I gave in, he gave in, she gave in, we gave in, they gave in, you gave in. Ok? Now I read and you repeat. Então agora eu leio e vocês repetem. I gave in. He gave in. She gave in. We gave in. They gave in. You gave in. Ok? Então, bem facinho, né? Então, o passado simples, você simplesmente vai conhecer o verbo e vai conjugar igual para qualquer pessoa, tá? Conjugando call no passado, vai ficar called. Então, vai ficar igual para todas as pessoas, independente se ele for verbo regular ou irregular, ok? Então, como é que ficaria aqui a conjugação do verbo to call no passado simples? Vamos fazer juntos, então. Vamos pegar aqui I called, então I called, he called, she called, we called, they called, you called. Ok? Então, com qualquer verbo sempre vai ficar a mesma coisa. Bem facinho, né? Ok. See you guys next class, next week, for another pronunciation class.